Olá, meus amigos, com muita alegria que nós hoje estamos aqui utilizando desse recurso da mídia, da tecnologia, para que possamos tentar suprir, pelo menos um pouquinho, a falta que nos faz a presença física uns dos outros. Meu nome é Adriana, sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa, e hoje nós vamos trazer para a nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 3, Justiça das aflições. Antes de começarmos a nossa exposição, gostaríamos de orientar que cada um que sentisse vontade, que se sentisse à vontade, colocasse um copo ou uma jarra de água, porque ao final da exposição, durante a prece final, teremos a fluidificação da água. E para começarmos o nosso trabalho, o nosso tema, vamos fazer a leitura de uma página. O livro é Momentos de Coragem, do espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco. O número da lição, do capítulo, é o número 4 e muito atual para o momento em que vivemos. O título dessa reflexão que Joana nos traz é Paciência dinâmica. E assim Joana nos diz: a paciência reflete o equilíbrio daquele que mantém a confiança em Deus e nas leis que regem a vida. Revela as conquistas morais que foram logradas, ensejando ampliação de recursos para o incessante progresso do ser. Pode e deve ser cultivada mediante a reflexão e a prece, que são admiráveis instrumentos para a harmonia íntima, propiciadora da arte e da ciência de esperar. Quando se age com discernimento, correção e probidade, não há por que desesperar ou atirar-se ao calabouço da amargura. A consciência tranquila dá a contribuição exata para que se instale a paciência, pois que sabe da justeza dos acontecimentos quanto da sua oportunidade, submetendo-se às injunções decorrentes como episódios que antecedem a etapa final. A paciência, por isso mesmo, dulcifica os sentimentos, favorecendo a saúde física e emocional, ao tempo em que irradia em derredor simpatia e afetividade. Não censura, nem se agasta, não exige, nem impõe justificativas, não perturba, nem angustia, não malsina, nem fraqueja. A paciência acalma e ajuda, inspira e ampara, aguarda e promove, dignifica e trabalha. Vamos então, sob a inspiração de Joana de Ângeles, que nos trouxe a abençoada página, fazer a nossa prece inicial para que possamos verdadeiramente dar início às nossas reflexões. Senhor Jesus, Mestre amorável de nossas vidas, quando mais uma vez, Senhor, nos reunimos em Teu nome, nos lembrando do momento que nos disseste que onde 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, que aí Tu estarias. Neste momento, Senhor, atendendo às demandas
da situação atual, podemos não estar reunidos fisicamente, mas deixamos inteiramente ao seu coração abençoar-nos e guardar-nos, para que possamos nos manter vibratoriamente conectados uns com os outros e com o alto. Para além disso, Senhor amado, pedimos que abençoe a todos os lares e que esteja conosco por mais essa vez. Que assim possa ser. Graças a Deus. Bom, meus amigos, o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele na verdade é um comentário sobre os itens 1, que diz: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. E o item 2, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. E esse item 2 é que nós vamos chamar um pouco mais atenção para as nossas reflexões ligadas ao item 3, justiça das aflições. E para isso, vamos pegar algumas frases que o Espírito Benfeitor que nos trouxe esse item no Evangelho coloca. A primeira delas diz assim: mesmo com esta certeza, a certeza de que aqueles que choram serão consolados, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Será que isso é verdade? Será que ainda temos dificuldade de sentir essa colocação? Será que em momento algum nós questionamos? Ai meu Deus, mas tá difícil, hein? Por que tanta coisa? Por que tudo ao mesmo tempo? Por que essa situação agora? Eu com tantos planos não posso sequer sair na rua. Por que essa dificuldade na vida agora? Infelizmente ainda, nem que seja no plano íntimo, ainda fazemos algumas colocações nesse teor. Mas já não queremos mais nos envolver nessa faixa vibratória. Já não queremos mais ser essa pessoa que questiona, que não compreende a conveniência de sofrer. Eu não quero, mas eu ainda faço. E aí nós lembramos de Paulo, de Tarso, que nos diz: o que eu quero não faço, e o que não quero é aquilo justamente que faço. Então, o que fazer? E aí, justamente, a nossa reflexão de hoje nos traz a riqueza da doutrina espírita, a riqueza da codificação de Kardec. Porque, na verdade, o primeiro passo para que possamos reverter essa nossa situação íntima, por incrível que pareça, parece algo tão emocional, tão subjetivo, mas o primeiro passo é estudar. E é fácil de entender, porque a nossa categoria de espíritos, as nossas aquisições ainda partem do racional para o emocional. Primeiro nós entendemos, para depois sentirmos. E nesse quesito, a codificação é fonte inesgotável de auxílio, pois nos traz uma literatura vasta, onde podemos escutar, ler, reler diversas vezes os mesmos temas, para que possamos aos poucos internalizá-los. Então hoje, como exemplo, justamente desse ponto, dessa dificuldade de compreendermos a conveniência de sofrer para ser feliz,
trazemos a questão 258 do Livro dos Espíritos, que diz assim: quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência, o espírito tem consciência e previsão do que lhe sucederá na vida terrena? E os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero das provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. E aí, se nós fizermos uma leitura um tanto rápida, podemos nos assustar um pouco, principalmente aqueles que passam por uma situação especialmente dolorosa, pensarmos assim: mas eu escolhi isso mesmo que eu estou passando? Como crer? E a resposta para isso é que temos e tivemos no plano invisível, antes do nosso processo reencarnatório, todo um suporte para estarmos aqui, nesta encarnação, neste momento, passando por essas situações. Uma equipe de benfeitores espirituais especializado nos processos reencarnatórios estiveram conosco, nos deram suporte, nos deram apoio, em algumas vezes, inclusive, ostensivamente nos orientaram para que pudéssemos escolher e optar por todas as dificuldades pelas quais iríamos passar agora e com a certeza de que guardamos a possibilidade do sucesso. Passamos então para uma próxima frase que também se encontra neste mesmo item, que diz assim: a fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias. Que anomalias são essas? Esse monte de diferença, de desigualdade que nós vemos no momento atual da Terra. Uns com tanto, outros com tão pouco, uns com tantas dores, outros que as dores parecem passar ao longe e que a vida lhes parece sorrir. Então é dessas anomalias que fala o Evangelho e que parecem desmentir a justiça de Deus. Mas como podemos realmente, em sã consciência, questionar a justiça de Deus? Talvez não declaremos mais isso, mas se em algum motivo ainda a dúvida nos visitar, está lá a regra segura. Corre na codificação, busca, lê, relê, para que o conhecimento, o estudo, o racional nos ajude a sedimentar o que nos causa dúvida. Então vamos tomar mais uma vez da questão do Livro dos Espíritos, número 258, agora o item A, onde Kardec pergunta assim: mas não é Deus, então, que impõe as tribulações da vida como castigo? Kardec teve essa dúvida. E os espíritos respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus. Estamos sob sua tutela, não há que ter dúvida. Então, se passamos pelo que passamos, temos autorização do Pai. Mas veja bem o resto da resposta. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa responsabilidade de seus atos e a consequência que este tiver. Então, meus amigos, o grande ponto para que nós possamos refletir nessa questão é justamente essa palavra enorme
que se chama responsabilidade. Ainda temos grandes dificuldades, talvez essa seja uma das maiores dificuldades do homem, assumir responsabilidades. Nós precisamos estar atentos a cada minuto do nosso dia para percebermos se nas pequenas ações não temos a tendência de colocar a responsabilidade do nosso progresso espiritual, da nossa felicidade, da nossa tranquilidade nos ombros de outra pessoa. Quando dissemos assim, hoje eu estou de um mau humor horrível, né? Eu tive um desentendimento com o vizinho e aí, por conta disso, eu estou mal-humorada. Intimamente, sem que nós percebamos, estamos colocando no vizinho a responsabilidade pelo meu mau humor, quando na verdade a única pessoa que me autoriza a estar bem-humorado ou mal-humorado sou eu mesmo. Mas nós seguimos na vida nessas pequenas atitudes de colocarmos em alguém ou em alguma coisa fora de nós a responsabilidade daquilo que pensamos, que sentimos, que acreditamos e muitas vezes do que fazemos. E aí vamos acumulando essas questões e partimos para um ponto, porque isso vai num crescente, de colocarmos a responsabilidade das nossas dores nos ombros de Deus. E aí parece que a justiça de Deus não é uma realidade. E para reverter essa situação, precisamos apenas tomar as rédeas dela e estarmos conscientes a cada minuto dos nossos dias que somos nós os responsáveis por estarmos vivenciando as situações que estamos e que maravilhosamente somos nós também os responsáveis para nos tirar delas. E aí partimos então para a última frase: Deus tem todo o poder, justiça e bondade, sem o que não seria Deus, e se é soberanamente justo e bom, não pode agir com parcialidade. E aqui o convite é justamente para olharmos para essa imparcialidade de Deus em relação a todos nós. Isso é de uma beleza infinita, isso é de uma consolação que não tem medidas. E aí, mais uma vez, vamos lá, no Livro dos Espíritos, agora a questão 168. Kardec pergunta assim: é limitado o número de existências corporais? Ou o espírito reencarna perpetuamente? Bom, antes de vermos a resposta, nós já sabemos instintivamente que o bom senso repele a suposição de que uma existência corporal seja suficiente para conquistarmos uma situação de espíritos evoluídos, certo? Então vamos ver a resposta dos espíritos. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. E desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas corporais. Vejamos, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Ou seja, quantas reencarnações nós podemos ter para estarmos limpos de todas as impurezas? Não há um número determinado. Aí reside a imparcialidade de Deus. Cada um de nós fará suas opções íntimas, mais ou menos acertadas, e terá o número de reencarnações que precisar para acertar seus erros.
dirimir suas dívidas, né? Isso até me lembra uma coisa assim bem antiga, não sei se os mais novos já vivenciaram isso. Sabe quando os pais da gente falavam assim pra gente, eu vou contar até 3 para você me obedecer? Imagina se Deus contasse até 3 para que nós obedecêssemos. Estávamos todos nós muito encalacrados, né? Então não temos 3 oportunidades de reencarnação, não sei, 30, 300. Cada um vai ter as suas necessidades. E Deus, de forma imparcial, vai oferecer a cada um de nós. E não para aí. Cada existência, além de ser um passo a mais no progresso do espírito, para o próximo processo reencarnatório, o espírito leva o que adquiriu nos processos precedentes. Aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência, moralidade, tudo aquilo que construímos num processo reencarnatório nos servirá de suporte no próximo. Ou seja, nós trazemos para esta encarnação os instrumentos necessários, que sejam o Instituto Familiar onde nos encontramos, que seja o país onde precisamos reencarnar, a sociedade em que estamos inseridos, a ajuda do amigo espiritual e, além de tudo isso, aquilo que conquistamos, que podemos usar como argamassa para construir o nosso progresso. Ou seja, trazemos para esse processo reencarnatório todos os instrumentos necessários para daqui sairmos melhor do que chegamos, mais saudáveis, mais fortes e com a fé no futuro ainda mais estabelecida em bases sólidas. Muito obrigada pela atenção, estejam todos com Deus. E agora vamos aproveitar o momento final da prece que vai encerrar as nossas reflexões para a irradiação de saúde, a irradiação para os nossos lares e a fluidificação das nossas águas. Até a próxima. Vamos orar. Inicialmente agradecemos a vida e buscamos harmonizarmos-nos com Deus, já que os bons espíritos nos esclarecem que orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Escutai-nos, bom Pai. E queremos nos apresentar com muita humildade, pedindo perdão para as nossas faltas. E como filhos seus, pedindo misericórdia neste momento tão grave, tal qual o filho arrependido que volta à casa de seu pai. Se nos afastamos do bem, guiai-nos de volta à direção da fraternidade e caridade. Talvez a dor seja o caminho. Suplicamos, sustentai-nos nesta jornada. Que a luz do Mestre Jesus possa brilhar em todo o nosso orbe terrestre, fortalecendo os trabalhadores espirituais do bem e do auxílio, fortalecendo o companheiro guardião de cada um de nós, tocando carinhosamente os irmãos sofredores que ainda não entenderam sua mensagem. Muitas forças às iniciativas do auxílio ao próximo, a todo e qualquer irmão trabalhador da saúde e da manutenção dos hospitais e fabricação de equipamentos. Luz, muita luz, Jesus, modelo e guia para todos nós. Busquemos esse Mestre em nossos sentimentos e nos tornaremos melhores. Vibremos então o pensamento, criando imagens fraternais, de irmãos se curando, das cidades voltando à vida normal, mas não exatamente a que tinham anteriormente, a que um se preocupa com o outro, a que o sorriso de um
serve para muitos, em que o egoísmo ceda espaço à fraternidade, o orgulho ceda à humildade, tal qual a nossa doutrina nos fala, fora da caridade não há salvação. E assim, não pensando apenas cada um em si, mas pensando no todo. Precisamos sempre uns dos outros. Agora, mais do que nunca, está demonstrado. Não somos autossuficientes, não dominamos. Precisamos humildemente levantar sempre o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, pedindo forças e boa orientação. Agora vamos rogar a fluidificação da água. Abençoai-nos, Pai amado. Protegei-nos eternamente. Iluminai nossos caminhos, clareai as nossas mentes. Tornai-nos dóceis, Senhor. Tirai-nos toda a vaidade. Fazei-nos simples irmãos, fortes em fé e verdade. A vossa bênção é amor, é bálsamo para o sofredor, é força, resignação. Dai-nos, pois, neste momento, sempre um bom pensamento e, por vossa graça, o perdão. E que a água, meu Pai, possa complementar o benefício que essa prece traz ao nosso entorno e que possamos a cada dia agradecer e orar com luz para que possamos partilhar um mundo melhor para todos nós. Assim seja, Pai, graças a Deus.